Boa noite a todos, meu nome é Pedro Gandolfo e hoje eu vou apresentar uma das questões do vídeo número 4 de Eletromagnetismo 1 solicitado pelo professor. Faço parte do grupo 3, que também contém Matheus Fabrício, Lucas Baima e Vitor Enzo, e escolhemos a terceira edição do Chadico para esse vídeo. Os assuntos abordados na primeira questão, que seria a questão de 8.28, seriam os conceitos de energia magnética, os conceitos de permeabilidade relativa do material e suscetibilidade magnética e as forças devido a campos magnéticos. Bom, a questão de número 828 nos cita que em uma certa região para a qual Xm, que seria a suscetibilidade magnética, igual a 19, H seria igual a 5x² YZ mais 10xy² ZAY menos 15xyZ² AZ ampere sobre metro. E nos pergunta qual a quantidade de energia armazenada nesses intervalos que serão citados a seguir. As fórmulas utilizadas na questão serão essa, que contém a suscetibilidade magnética, e essa, que contém a energia em um campo eletrostático em um meio linear, que seria Wm, e também as suas variáveis. Bom, como já foi dada a suscetibilidade magnética, que seria 19, podemos calcular a permeabilidade relativa do material, que seria igual a 20, dada a fórmula anterior, de cima. Bom, utilizando a fórmula dada da energia em um campo eletrostático em um meio linear, que seria Wm igual a 1 sobre 2 B1 vezes H1, que é igual a 1 sobre 2 e H vezes H, seria igual a essa equação abaixo. Bom, para chegarmos ao resultado, nós iremos integrar a equação, com os intervalos de x sendo entre 1 e 0, como citado aqui acima, y sendo entre 2 e 0, e z sendo entre menos 1 e 2, também colocado na integral, e assim também colocado nessa parte da integral, que chegaríamos no resultado abaixo. Tirando as constantes da integral e calculando-as, nós conseguiremos chegar na equação acima, e realizando as operações nos limites, chegaremos nessas equações abaixo. Bom, já que fizemos a integral, fizemos as constantes da integral e realizamos as operações nos limites, chegamos à quantidade de energia armazenada, que a energia em um campo eletrostático em um meio linear seria igual a 25,13 mJ. Olá, professor. Nosso grupo também ficou responsável pela questão 8.2 do Sadico, terceira edição, certo? Onde diz o seguinte: uma partícula carregada de massa de 1 kg e carga de 2 coulomb parte da origem com velocidade 10 metros por segundo em relação ao eixo Z, em um campo magnético B igual a 1 AX Weber por metro quadrado. Determine a localização e energia cinética da partícula em t igual a 2 segundos. Para a gente resolver essa questão, tá? A gente vai utilizar essas fórmulas, onde a gente sabe aí em que a força ela é igual a massa vezes a aceleração, tá? E a gente sabe que a aceleração, a gente partindo para cá, é igual a derivada da velocidade sobre o tempo, né? Derivada do tempo. Então, o que acontece? A gente resolvendo essa questão, a gente encontra aqui a carga sobre a massa, que multiplica a velocidade com o produto escalar do campo magnético. Isso aqui seria o referente à aceleração. No momento em que a gente faz essa substituição aqui na fórmula, a gente vai acabar cortando essa massa com essa. De tal forma que a força de um campo magnético sobre uma carga em movimento, né, será essa seguinte equação. Força é igual a carga vezes o produto escalar entre a velocidade e o campo magnético. Tá? E a energia cinética a gente sabe que é igual a 1 meio vezes a massa vezes o módulo ao quadrado da velocidade. Então, partindo para a questão,
De tal forma que a gente falou que a derivada da velocidade em relação ao tempo é igual à aceleração. A aceleração nesse caso vai ser igual a zero. E aí a gente resolvendo aqui esse lado da equação, a carga sobre a massa vai ser o produto vetorial, né, da velocidade com o campo magnético. Então a gente vai multiplicar esse 2 vezes o resultado desse determinante, onde vamos encontrar esse seguinte resultado. E aí, comparando os dois lados aí dessa igualdade, né, componente a componente, vamos obter o seguinte, né, 2 aqui que multiplica zero, vai ser igual à derivada da velocidade em relação ao eixo x, né, então aqui vamos ter igual a zero. Logo, a gente sabe que a velocidade em relação aí ao eixo x vai ser igual a constante zero aqui, né, a gente botou. Já a derivada da velocidade em relação ao eixo y vai ser igual a 2 vezes a velocidade em relação ao eixo z. E a derivada aqui da velocidade em relação ao eixo z vai ser igual a menos 2, que multiplica a velocidade em relação ao eixo y. Dessa forma, a gente pode eliminar, né, a velocidade em relação ao eixo z ou em relação ao eixo y nas equações, né, tomando a derivada de segunda ordem, né? E dessa forma, a gente realmente resolvendo essa derivada aqui de segunda ordem, vamos encontrar que a derivada de segunda ordem em relação à velocidade do eixo y vai ser igual a 2. Logo, a gente consegue deduzir que aqui a derivada da velocidade em relação ao tempo, né, em relação ao eixo z, vai ser igual a menos 4uy. Com isso, a gente consegue, né, encontrar essas duas equações diferenciais lineares, onde a gente vai encontrar que o y vai ser igual a constante 1 vezes o cosseno de 2t, mais a constante 2 vezes seno de 2t, enquanto o z vai ser igual a menos a constante 1 vezes seno de 2t, mais a constante 2 vezes cosseno de 2t. A gente já tem encontrado, né, que o x é igual a constante 0. E aí agora vamos fazer os cálculos, né, para encontrarmos os valores dessas constantes e a gente encontrar a equação padrão, a equação inicial aí em relação às velocidades, né? Então, onde em t igual a zero, né, no momento inicial aqui dessa partícula carregada, vamos encontrar aí que o x igual a zero, velocidade no x igual a zero, logo a constante também vai ser aqui igual a zero, né? O y igual a zero, no caso a gente vai ter que a constante 1 igual a zero aqui, resolvendo essa igualdade. E no caso a gente tem aqui que a partir da origem, a velocidade inicial é de 10 no eixo z, né? 10 metros por segundo. Então dessa forma aqui a gente vamos ter que o z igual a 10, e resolvendo essa igualdade vamos encontrar que a constante 2 é igual a 10. Com isso, substituindo esses valores encontrados, tá? A gente vai achar aqui os valores da velocidade, né? Onde em relação ao eixo x será 0, em relação ao eixo y será 10 que multiplica o seno de 2t, e em relação ao eixo z será 10 que multiplica o cosseno de 2t. Realizando-se, tá? As derivadas agora em relação a x, y e z, né, em relação ao tempo, vamos encontrar que a derivada de x em relação ao tempo vai ser igual a zero, de y vai ser igual a 10 vezes seno de 2t, e de z vai ser 10 vezes cosseno de 2t. Com isso, a gente encontra que x vai ser igual a uma constante, o y vai ser igual a menos 5 cosseno de 2t mais a constante, a gente botou aqui a constante 5, e z será igual a 5 vezes seno de 2t mais a constante 6. E aí, já que a gente está partindo da origem, então vamos ter que x, y, z é igual a zero, né? Isso aí, né, no momento inicial, aí, t igual a zero. Com isso, resolvendo essas igualdades, vamos encontrar que a constante 4 é igual a zero, constante 5 igual a 5 e a constante 6 igual a zero também. Logo, né, vamos ter a seguinte equação: x, y, z é igual aqui, né, a o x igual a zero, o y igual a 5 menos 5 vezes cosseno de 2t, e o z igual a 5 vezes seno de 2t.
E aí, o que a questão pede para a gente é determinar a localização, né? E a energia cinética da partícula no momento em que o tempo aí está medindo 2 segundos. Então, para a gente encontrar a posição, é apenas a gente substituir nessa equação encontrada até agora, né? O t aqui por 2, né? Onde no final teremos aqui que XYZ seria 0, 8,3 arredondando e Z menos 3,7. Já para determinar a questão da velocidade, né, a gente também pegando aqui a equação que encontramos, vamos fazer essa mesma substituição. Vamos encontrar que a velocidade em relação ao eixo x é igual a 0, em relação ao eixo y é igual a menos 7,6, em relação ao eixo z, menos 6,5. E aí, a energia cinética vai ser 1/2 da massa vezes o módulo ao quadrado da velocidade, né? Como já temos aqui os valores x, y, z, a gente consegue encontrar aqui o módulo, né? Dessa forma, resolvendo essa equação, vamos encontrar que a energia cinética no tempo de 2 segundos será igual a 50 joules. Dessa forma, professor, a gente encerra a resolução dessas duas questões aqui propostas, certo? E agradecemos a atenção.